A psicanálise só se faz com um divã. Essa é uma premissa que muitas pessoas sustentaram durante muito tempo. E, na verdade, acho que é importante revisar a história da psicanálise para ver se essa premissa é uma premissa a priori que exclui qualquer outra possibilidade. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. A psicanálise se faz só com um divã. Muitas vezes se fez até a caricatura da psicanálise com um sujeito que fuma cachimbo ou uma mulher que anota de óculos, que anota sentada em uma poltrona, e um paciente colocado em um divã do lado de trás ou na frente, mas o sujeito deitado em um divã. E essa caricatura não se limitou a ser apenas uma piada da psicanálise, sino que em muitos grupos de formação psicanalítica se entendia de que era imprescindível em um setting, em um lugar, em um set de análise, o divã como a passagem decisiva, fundamental, para a entrada em análise de um sujeito. Então o divã ficou marcado não só nas caricaturas, sino também em muitos grupos de formação, como elemento que decidia se existia ou não análise, se poderia haver ou não análise, a partir do divã. Quando nós revisamos a história da psicanálise, nós vemos que a psicanálise não nasceu com um divã. Sigmund Freud começou a ver e a atender os casos clínicos de histeria nos leitos do hospital e muitas vezes nas camas das próprias pacientes. Y esto era porque, se trataba de una situación de síntomas, muchas veces de conversión histérica, que directamente imposibilitaban cualquier tentativa de conducir esa paciente até o consultorio do analista y colocarla en un diván. O sea, os propios síntomas da neurose histérica impedían o uso de diván. Entonces, en la propia origen da psicanálise, nos encontramos os pacientes de Freud deitados en un leito do hospital, o cuando no, deitados en su propia cama, en su casa, sin cualquier posibilidad de entrar en un diván. Eso significaría que Freud no hacía psicanálise, o que talvez se trataba do inicio dos casos clínicos y que no se sabía. Era una época en que también se practicaba a hipnosis y, a psicanálise abandona a hipnosis. Quiere decir, o método catártico vía hipnosis es dejado de lado para entrar con un método psicanalítico que de algún modo consistía en asociación libre, en producir un set, un lugar, un espacio y un tempo en el cual o analizante pudiese falar y o analista pudiese estar en una posición de escuta. En ese sentido, Freud introduce o diván, y ahí Freud tiene sus argumentos para introducir o diván, y comienza a trabajar con o diván, y muchos otros médicos más tarde comienzan a trabajar con o diván. Mas eso no excluye as outras formas de atendimento de Freud. Freud continuaba tendo pacientes internados y Freud continuaba tendo pacientes doentes en las suas casas. Y así como Freud, todos os outros psicanalistas
Por tanto, entonces, o diván fue un elemento importante porque marcaba de algún modo cuáles eran los elementos do set, cuáles eran los elementos clínicos que soportaban de alguna forma o trabajo analítico, mas no se restringía apenas a eso. Entonces, o diván subsistió, permaneció de alguna forma junto con o leito do hospital, a cama do paciente na sua casa. Esto no para por aquí. Cuando nos vemos as clínicas públicas que os psicanalistas, colegas de Freud y o propio Freud comienzan a favorecer as clínicas públicas, son os trabajos de atendimento en policlínicas, en dispensarios, en mutuais operarias, en pronto socorro, podríamos decir agora, trabajos de atendimento psicanalítico en convenio con prefeituras, por ejemplo con la prefeitura de Viena, o cuando no en acuerdo con asociaciones de operarios, os lugares ni siempre tenían un diván. De alguna forma a pessoa tentava levar adiante un trabalho clínico nas condições em que se encontrava, seja no dispensário, na policlínica ou na mutual operária. A questão avança, e avança também o tratamento com as crianças. E aí começa a haver atendimentos com crianças que de fato não funciona levando elas para um divã. Então o analista tem que lidar com o analisante de uma outra forma. Quer dizer, encontrar a possibilidade da associação livre, encontrar a possibilidade da emergência do inconsciente, encontrar a possibilidade de elaborar aquilo que aparece do inconsciente no set de análise de uma forma que não se dava necessariamente, nem era possível de realizar em um divã. Então, a psicanálise com criança abre outro espaço. Existem creches, existem lugares onde o analista trabalha no chão junto com a criança, brincando junto com a criança. E a partir da brincadeira produzir efeitos analíticos. A partir da brincadeira junto com a criança, produzir os efeitos que de algum modo permitiriam o recordar e o elaborar do processo analítico, que de algum modo nós entendemos que deve surgir no divã, mas desta vez surge na brincadeira, junto com as crianças. Se nós avançamos na história da psicanálise e da psicanálise com criança, podemos lembrar os casos clínicos de Rosine Lefort, de Rosine e Robert Lefort, quando Rosine atende os célebres casos de diagnosticadas de autismo, que estão registrados no livro O Nascimento do Outro. Nesses casos, Rosine Lefort, psicanalista, que está fazendo seu trabalho de formação com Jacques Lacan, faz seu trabalho clínico dela no hospital, no leito do hospital onde suas pacientes se encontram e que mal conseguem estar sentadas, mal conseguem manter a rigidez muscular necessária para se ajeitar na cama. E é a partir de aí, de um leito de hospital, que Rosine Lefort leva adiante uma clínica fundamental, essencial para tudo que vai vir depois acerca de psicanálise com diagnosticados com autismo. Então nós vemos que o divã funciona em alguns casos.
mas no en todos. Nós vemos que o divã é necessário en algunos casos, en otros serán necesarios otros elementos. Entonces, o set analítico vai se compondo no como una condición a priori de elementos a priori que deben ser colocados en jogo, sino como elementos que se articulan con a propia singularidade do caso. Entonces nos vemos que aparece o divã, o leito do hospital, o leito da casa, o chão com as brincadeiras. Aparecen diferentes formas de lidar con os pacientes. E isso responde à singularidade, a acolher a singularidade de cada paciente. E a partir de aí tentar colocar em jogo os elementos clínicos do set analítico. En algún momento da década de 60 también podemos ver experiencias de psicanálisis que fueron psicanálisis de grupo. Muitos entendem que a psicanálisis de grupo é uma impossibilidade, porque se refere a un fenómeno de alienação. E de un fenómeno de alienação é muito difícil sair para poder producir análise. No entanto, existen algunos casos datados y documentados sobre la tentativa de aplicar elementos de psicanálisis en una clínica con diván, en una clínica sin diván, en una clínica con no ya apenas neuróticos obsesivos y neuróticos histéricos, sino también con psicosis, con paranoias y con esquizofrenías, y también con lo que podemos llamar de perversiones, mas también con lo que podemos llamar de diagnosticados de autismo, y también con lo que podemos llamar de trabalho clínico en las periferias, que fue lo que fez, por ejemplo, entre otros, Pichon Rivière en Argentina. Ahí podríamos decir, bom, mas Pichon Rivière comenzó con psicanálisis y mudó, fez otra teoría. Tal vez seja así, tal vez Pichon Rivière tenha feito outra teoria a partir dos elementos clínicos da psicanálise, que tinha a ver com uma clínica que de algum modo acolhia as situações particulares, peculiares da periferia de Buenos Aires, dos locos de Buenos Aires, e a partir de aí ele precisou inventar outras situações. Isso me leva também a lembrar uma outra psicanalista chamada Mary Langer, que migró de Europa para Argentina y también fue a trabajar con asociaciones de operarios, con pessoas en la marginalización, y comenzó a trabajar una clínica que ella llamó más tarde de psicanálisis para além do diván. Y fue un tipo de experiencia clínica que ella comenzó a hacer no solo en Argentina, sino también en la Nicaragua dos anos 80. Ella hacía psicanálisis en la zona rural, donde evidentemente no había ni un diván. De algún modo, ella tentó trabajar con as pessoas que se preocupaban, que acolían os fenómenos, os conflitos psíquicos, tentou formar essas pessoas a partir dos dispositivos fundamentais da clínica psicanalítica e tentaram em Nicarágua fazer uma clínica psicanalítica para além do divã, não apenas na floresta, sino também na cidade, onde também não havia nenhum divã. E com isso eles, de algum modo, produziam efeitos de análise.
Y esos efectos de análisis no se encontraban en una relación hospitalar ni en una relación de consultorio privado, sino muchas veces encaminadas en encontros de caminadas pela trilha en la floresta o en compartilhar un trabalho en relación con el cual se abría a posibilidad de una fala y de una escuta. En ese sentido, Mary Langer es alguien que es muy interesante para poder pensarmos hoy a psicanálisis en los tiempos que nos tocan vivir. Diante da pandemia de 2020, de inicio de 2020, psicanalistas y psicanalizandos, psicanalistas y psicanalizantes, se encontraron en una situación muy particular. Muchos países comenzaron a impor cuestiones de isolamiento y de cuarentena que se extenderon bastante en el tiempo y muchos dos tratamientos, muchos dos trabajos, dos encaminamientos clínicos no podían ser interrumpidos por tiempo indefinido. Quiere decir, o analista no podía interrumpir por tiempo indefinido el tratamiento clínico de un paciente, de un analizante, hasta saber o que acontecería. Entonces precisaron rápidamente reformular o set de análisis, reformular o setting. Y para eso comenzaron a trabajar con elementos que tenían a mano. Y esos elementos que tenían a mano fueron elementos electrónicos, a internet, as plataformas, o WhatsApp, a cámara y o celular. Y con eso continuaron trabajando en algunos casos. En algunos casos fue posible hacer eso, en otros no. En algunos casos es posible aplicar o diván, en otros no. En algunos casos es posible trabalhar com a pulsão escopofílica, é possível trabalhar com o olhar e com a voz através da câmara. E isso permitiu levar adiante um trabalho clínico que de alguma forma encaminhasse o tratamento. Em outros não. E isso é o que estou insistindo. O trabalho de psicanálise online, o trabalho de psicanálise a partir da câmara, estabelece um laço material entre o analisante e o paciente que sustenta uma relação transferencial e que sustenta a possibilidade de elaboração por parte do analizante en un vínculo entre a pulsión escopofílica y a pulsión invocante. En otros casos no. Entonces nos vemos en la historia de la psicanálisis como en cada situación, en cada geografía, en cada cultura, en cada caso clínico se utilizaron elementos que pueden incluir o diván, mas también pueden incluir otros elementos, otras cuestiones, otras situaciones. En algunos casos es posible establecer un vínculo en el cual a presencia do corpo do analista se faça necesaria para que o analizante possa sustentar uma transferência. Até um certo ponto, porque quando o analisante passa para o divã, do que se trata é de sustrair do campo visual o corpo do analista e o que aparece em análise é a voz do analista ecoando, pontuando, marcando aquilo que o analisante faz. Então, o trabalho
de tratamento clínico, tem elementos que podríamos chamar de teóricos. Tem um dispositivo teórico, tem um dispositivo clínico que muda da primeira tópica para a segunda tópica, da psicanálise de Freud para a de Melanie Klein, para a psicanálise de Lacan, para a de Bion e aí por diante. Mas também muda não apenas o dispositivo analítico de um autor ou de um psicanalista para outro, muda de um caso clínico para outro aqueles elementos que se mobilizam. Da mesma forma, muda o setting, assim como muda o dispositivo, muda o conjunto de elementos que fazem parte, digamos assim, da mobília, do lugar onde a relação transferencial e o lugar de enunciação, a possibilidade de fala e de elaboração sobre essa fala do paciente é possível. Então, a psicanálise é possível de ser feita com divã. E também é possível uma psicanálise para além do divã. Terminamos por aqui, mas vamos ter ainda mais.